Podeis vos assentar. Queridos, nessa ocasião, Jesus está em uma série de sermões, de pregações, e dentre esses acontecimentos, Jesus, ele, no capítulo 13, vai fazer a lavagem dos pés dos seus discípulos, ele prediz a traição de Judas, ele prediz a negação de Pedro. Jesus fala que ele é o caminho para o Pai, e após isso ele vai prometer o Espírito Santo. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele traz como condição para se ter o Espírito a obediência e o amor a Ele. Jesus ele roga ao Pai que ele dê um novo consolador aos discípulos, mas esse consolador ele é prometido apenas aos que amam e verdadeiramente obedecem ao Senhor, porque ter o Espírito Santo tem que haver a condição de amor e obediência, pois o Espírito nada mais, nada menos é do que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. E ele não é complacente, ele não anda em concordância com aqueles que não amam e não obedecem a Deus, não amam e não obedecem a Jesus. Então, nós temos essa condição de amar e obedecer. E se você ler com atenção o texto, você vai entender que ou em algumas traduções, se vocês verdadeiramente me amarem, aqui no texto está colocado no sentido do presente, ou seja, não é uma palavra dada somente àqueles que ouviram a palavra diretamente da boca de Jesus, não é uma palavra dada unicamente àqueles que tiveram o privilégio de ouvirem Jesus dizendo essas palavras. É uma palavra colocada no presente. Por quê? Porque essa palavra chegaria a outros, essa palavra chegaria até nós, porque o Evangelho de Jesus é prometido por Ele mesmo, que alcançaria nações, multidões, que chegaria em um lugar aonde ninguém poderia imaginar. Então, por isso, a palavra é colocada no sentido presente, porque todo aquele que tivesse contato com essa palavra precisaria entender que amar a Cristo e obedecer a Cristo seriam condições para se ter o Espírito, e entender que é uma palavra no presente, pois todos os dias eu preciso praticar amor a Cristo, todos os dias eu preciso praticar obediência a Cristo. Não é algo feito de forma remota, não é algo feito de qualquer maneira, mas é algo que precisa ser feito de forma voluntária, de forma devolutiva a Cristo. É como se todos os dias eu precisasse mostrar em atitude constante o meu amor e a minha obediência. Então assim eu terei o Espírito, pois em amor constante, em obediência constante, eu estou andando dentro do querer, da vontade, do padrão estabelecido por Cristo. Agora que Cristo então diz aos discípulos que para se ter o Espírito é necessário que o ama e obedeça aos seus mandamentos, ele diz: eu pedirei ao Pai. Então Jesus ele deixa claro isso no sentido do texto e na ordem do texto, pois ele diz: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai. Ou seja, primeiro ama, primeiro obedeça,
depois tem o Espírito. Primeiro ame, primeiro obedeça, depois ele pedirá. Primeiro é necessário amar, obedecer. Primeiro é necessário viver uma vida para Cristo. Primeiro é necessário obedecer os mandamentos de Cristo, as ordenanças de Cristo. Depois se tem o Espírito, pois quem não ama e quem não obedece não pode ter o Espírito. E aí Jesus vai dizer: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, outro consolador, outro fortalecedor, outro conselheiro, outro socorro, outro advogado. Por quê? Porque todas essas palavras denotam o significado do que é o Espírito Santo para nós. Pois se entendermos Jesus enquanto esteve presente sobre a terra, ele foi exatamente isso para aqueles que andou com ele, para aqueles que esteve com ele. Ele foi ajudador, ele foi fortalecedor, ele foi conselheiro, ele foi socorro, ele foi advogado. E agora ele pede ao Pai que dê outro que faça essas mesmas funções. Porque durante o tempo em que ele esteve, os discípulos necessitaram de ajuda, precisaram ser fortalecidos em momentos de crise, em momentos em que a angústia bateu, em momentos que a vontade de desistir foi tão forte que quase que a decisão chega à tona, a desistência. Por quê? Porque em momentos de fraqueza, Jesus foi a fortaleza deles. Porque em momentos de dúvida, Jesus veio com conselho para que eles entendessem a real sobre o reino e o evangelho. Porque em momentos em que não viram solução sobre o problema, Jesus veio como socorro. E deixa eu abrir um parêntese para citar um exemplo, para facilitar a sua compreensão. Entenda, quando Maria e sua irmã estavam no desespero, porque Lázaro já havia morrido, não havia mais solução, não havia mais a visão humana, ninguém que pudesse trazer socorro, ninguém que pudesse trazer alívio àquela dor, mas Jesus vem como socorro e ressuscita Lázaro. Quando Pedro tem a sua sogra doente, Jesus entra como socorro mais uma vez e liberta ela. Então, agora Jesus vem dessa forma, como advogado. Por que como advogado? Porque quando a mulher não tinha mais a quem se socorrer e a ponto de ser apedrejada, agora Jesus se coloca entre os seus acusadores e ela, e é advogado fiel para livrá-la da condenação. Então por isso agora Jesus diz que rogaria ao Pai que enviasse outro, que fosse consolador, que fosse ajudador, porque nos nossos tempos também passaríamos por essas pelejas, também passaríamos por esses momentos em que necessitaríamos de ajuda, porque há muitas coisas que acontecem com a gente que não há nada que o amigo, que o pastor possa fazer. Somente o Espírito Santo pode ser o ajudador. Há momentos que a fraqueza é tão grande que ninguém pode te dar uma palavra que te fortaleça. Apenas o Espírito Santo pode te fortalecer, te levantar. Há momentos que há dúvidas tão cruéis que não há conselho humano, não há sábio que fale palavras que possa te aconselhar a ponto de te fazer abrir a mente e voltar ao norte do que é correto. Apenas o Espírito Santo, em um momento de oração, com o coração contrito, com lágrimas derramando, pode consolar o coração de um cristão que está a ponto de desistir. Há momentos que não há nada e nem ninguém que possa socorrer em situações que estamos, às vezes por causa da saúde, por causa de familiares, mas precisamos de um socorro e só o Espírito Santo pode trazer esse socorro.
Há momentos que temos causas nas nossas vidas, que não há mão humana que dê jeito, que faça essa causa se reverter e ser julgada a nosso favor. Mas o Espírito Santo pode, porque é intercessor e intercede ao Pai para que as coisas e as causas sejam favoráveis a nós. Então, por esse motivo, Jesus roga ao Pai que venha outro Consolador para fazer aquilo que Jesus fez, ajudando, direcionando, moldando, intercedendo por nós. Então aqui começamos a entender qual é uma das principais funções do Espírito Santo. A igreja, ela precisa ter e ser cheia do Espírito, não só para vivermos esse movimento pentecostal que é maravilhoso, que muito nos alegra. Quando a igreja está cheia, o povo está cheio do Espírito e pula, fala em línguas e festeja, isso é bom. Mas é necessário primeiro entender a principal qualidade do Espírito para nós, porque senão viveremos um tempo em que os cristãos começarão a desistir, porque não acharão consolo, não acharão ajuda, não acharão quem os fortalece, porque não conhece verdadeiramente aquele que foi deixado por Cristo. Entender isso é maravilhoso, entender isso nos faz capacitar a aproximar de Cristo, a nos aproximar de Deus. Entender essas condições e as funções do Espírito nos capacita a nos aproximarmos de Deus em um relacionamento saudável, aonde não buscamos a Deus só para ter dons, só para falar em línguas, só para pregar, só para cantar, só para orar. Não, buscamos a Deus primeiro para sermos cuidados pelo Espírito, para sermos acalantados pelo Espírito, para sermos cheios do Espírito, não apenas para sermos aqueles que pregam, oram e falam em línguas, mas para termos em nós o Espírito que reflete o caráter de Deus. Então Jesus, continuando no seu sermão, nas suas palavras, ele vai dizer que esse Espírito encorajador nunca os deixará só. E aqui mais uma vez nós vemos a frase empregada no presente. Nunca os deixará no presente. Por quê? Porque aquele que ama, aquele que obedece, tem as condições para estar com o Espírito o tempo inteiro. Agora começamos também a entender por que alguns crentes, às vezes está cheio, às vezes está vazio, oscila como uma montanha russa. Ora está cheio, ora está vazio, ora está na graça, ora está sem a graça. Por quê? Porque nem sempre está amando e obedecendo, porque nem sempre está enquadrado dentro da condição. Porque entendemos que a condição é no presente. E se é no presente, é no hoje. Se é no presente, é no agora. Se é no presente, é nesse instante. Não é um segundo atrás, não é um segundo na frente. É no segundo presente, amando e obedecendo. E aí, tendo o Espírito, aquele que não deixa só, aquele que está do lado, aquele que é consolador, aquele que é ajudador, aquele que é presente 24 horas,
aquele que é tão presente quanto o ar que respiramos, pois não vemos, mas sentimos, não vemos, mas sabemos que está no ambiente, pois estamos vivos. Assim é o cristão. É cheio do Espírito, é vivo no Evangelho, é vivo na obra, é vivo para o reino, porque é cheio do Espírito, porque tem o Espírito entranhado nele, a ponto de ser inseparável. E agora Jesus então continua as suas palavras. E aí nós chegamos ao ponto onde ele dizer: é o Espírito da verdade, e o mundo não o pode receber. É o Espírito da verdade, porque é o Espírito de Jesus. É o Espírito da verdade, porque não comuta com a mentira. É o Espírito da verdade, porque só é cedido àqueles que verdadeiramente amam e obedecem. A verdade de Cristo anda lado a lado com a verdade dos que obedecem, com a verdade do amor oferecido, com a verdade da obediência oferecida, porque aqui amar e obedecer vem como ato sacrificial, ou seja, eu entrego amor, eu entrego obediência e recebo o Espírito. Dá para entender, irmãos, que é como ato sacrificial, não por ser um sacrifício amar e obedecer a Cristo, porque isso é privilégio. Amar e obedecer não é sacrifício, é privilégio, é honra, mas vem como ato sacrificial no ponto de entrega. Então nós vemos aqui que é o Espírito da verdade, por isso, porque é o Espírito de Jesus, porque Jesus, enquanto esteve presente, instruiu na verdade e instruiu a verdade. Por mais que não foi aceito, por mais que não foi quisto, por mais que foi odiado, detestado, entregou a verdade, instruiu a verdade, falou a verdade. E o Espírito da verdade é comutante com a verdade. Jesus vem então entregando esse Espírito para nós, porque ele não concorda com a mentira, ele expõe a mentira. Ou seja, se existe um cristão que não é cheio do Espírito, ele automaticamente expõe essa mentira. Por quê? Porque se não é cheio é porque não ama e não obedece. Então o próprio Espírito, por não fazer parte dessa pessoa, expõe o tipo de cristão que ela é. Dói, mas é melhor uma dor que cura do que uma palavra de massagem de ego que mantém a sua ferida tampada e apodrecendo. O Espírito não comuta com a mentira. E se alguém diz que ama e não ama, está mentindo. Se alguém diz que obedece e não obedece, está mentindo. Se alguém diz que anda com Cristo, mas não anda, está mentindo. Se alguém diz que obedece os mandamentos, anda pelos mandamentos, mas está dizendo da boca para fora, mas as suas atitudes fazem o contrário, está mentindo. E o Espírito não comutando com a mentira não está nessa pessoa. Então, hora ou outra, perceberemos que o Espírito exporá essa mentira. E aí então agora Jesus continua, e aí ele diz: o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo, que não é a igreja, o mundo que não faz parte dos salvos, que não faz parte dos santos, não pode receber, porque não conhece, porque não sabe quem ele é.
E por que não sabe quem Ele é? Porque não viu Jesus, não presenciou Jesus, não conhece Jesus pela palavra, porque outros tiveram o privilégio de vê-lo, de conhecê-lo, de andar com Ele, mas para nós que não tivemos esse privilégio, o conhecemos como o verbo, a palavra, aquele que foi dito como o existente na criação, conhecemos Ele como aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, conhecemos Ele como o Jesus que andou no meio de muitos e foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, o conhecemos assim, e se o conhecemos assim, também conhecemos o seu Espírito, por isso podemos receber. Agora, quem não o conhece, não o obedece, não o ama, quem não sabe que Ele é o princípio, o meio e o fim, quem não sabe que Ele é o alfa e o ômega, quem não sabe que Ele é aquele que ao terceiro dia ressuscitou, não conhece Ele, não conhece o seu Espírito. Aqueles que estão no mundo e às vezes dizem: eu sou de Jesus, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, mal entendem que para ser filho de Deus, primeiro é necessário reconhecer o Filho como Salvador de sua vida e passar a amá-lo e a obedecê-lo veementemente, verdadeiramente, para que tenha o Espírito e através do Espírito conheça o seu Criador, conheça o seu Deus, conheça o seu Pai. Então aqui entendemos mais uma função do Espírito, que é nos revelar o Pai, nos revelar Cristo, pois somente através dele podemos conhecer Jesus. Porque se lemos a palavra sem o entendimento do Espírito, não conhecemos a Cristo. Se lemos as Escrituras sem o Espírito revelar a Cristo, sem o Espírito nos revelar ao Pai, não conheceremos o Espírito. Te dou um exemplo. Tem um tio que já leu a Bíblia mais de 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse, e para ele é um livro comum. Para ele é um livro que tem muitos contos, muitas fábulas, é um livro super interessante, que conta muita coisa, mas não revela Cristo. Mas para nós que temos o Espírito, quando lemos, entendemos que ainda existe um Cristo, um Deus, que um dia voltará para buscar aqueles que verdadeiramente amam, que verdadeiramente obedecem e que verdadeiramente têm em si o Espírito Santo de Deus. Agora, o que acontece? Jesus diz que não vê, o mundo não vê o Espírito, e nós vemos? Não. O ver aqui são as obras, o ver aqui são os feitos, as transformações, é aquilo que o Espírito faz, que às vezes é imperceptível, mas só quem tem o Espírito entende que foi feito por Ele. Só quem tem relacionamento com o Espírito, só quem anda lado a lado com o Espírito, sendo ajudado, fortalecido, consolado, socorrido, sendo advogado por Ele, só esses entendem e só esses veem. E aí Jesus vai dizer, para encerrar: mas vocês conhecem, pois Ele habita em vocês, agora e depois estará em vocês. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita em vocês. Jesus está dizendo que aqueles que amam e obedecem conhecem o Espírito, porque se ama em verdade, obedece em verdade. Aquele que ama em verdade, verdadeiramente obedece, doa o que doer. Há muitos que tendem a
Tem muitos que tendem a sacrificar a verdade em prol de dizerem que estão pregando uma palavra, um evangelho. Há muitos que tendem a sacrificar a verdade por dizerem que estão espalhando o amor. Tem muitos que tendem a sacrificar a verdade por dizerem Deus é amor. Mas deixa eu te falar, se há alguém que sacrifica a verdade para espalhar isso, está automaticamente se afastando do Espírito, pois o Espírito só comuta com a verdade. Há igrejas que abandonam a verdade, e ao abandonar a verdade, abandonam o seu Senhor. O Espírito é o nosso conselheiro, e ele nos aconselha a andar na verdade, a amar em verdade. O Espírito, sendo o conselheiro, o ajudador, sempre será aquele que aconselha o cristão a pisar, a falar, a agir e a viver na verdade. O Espírito, sendo ele o consolador e o ajudador da igreja, sempre alertará a igreja a andar, falar, pregar e viver na verdade. Não há, nunca houve, jamais haverá alguém que fale algo que não esteja alinhado na verdade de Cristo, que esteja cheio do Espírito. Pois entenda que o Espírito, ele é de Deus e veio a nós através de Cristo pelo seu rogar ao Pai. E se é de Deus, vem pela verdade de Deus, não pela minha, não pela sua, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Cristo, que é santo, perfeito, verdadeiro, e não comuta e nem deixa que o seu Espírito compartilhe aquilo que não é verdade. Então, para que fique claro ao entendimento da igreja, ter o Espírito é ter a verdade, ter o Espírito é ter aquele que nos direciona no caminho da verdade, é aquele que nos direciona no conselho verdadeiro, é aquele que nos aconselha a nos permanecermos no caminho da justiça, doa o que doer, custe o que custar, é aquele que nos aconselha a estar fortalecidos na palavra, por mais que a palavra, sendo a espada que nos poda e doa essa poda, mesmo assim ele nos fortalece a nos mantermos dentro dessa palavra. Ele é o Espírito que nos socorre em momento de fraqueza, para que permaneçamos dentro da verdade do reino de Deus. Ele é aquele que advoga em favor dos que amam e obedecem a palavra. Então esse é o Espírito que precisamos buscar e precisamos ter. Esse é o Espírito que precisa estar entranhado na igreja, a ponto de sermos um só. Fique de pé que eu quero orar com você. Pois ao estarmos cheios do Espírito, a ponto de sermos um só com Ele, estaremos mais enquadrados na verdade, no amor e na obediência a Cristo do que podemos imaginar. Quando estivermos tão íntimo do Espírito e tão cheios dele, a ponto de sermos um só, andaremos em amor e em verdade de forma automática. Não precisará ser por esforço, não precisará ser de forma esforçada, mas será voluntário e automático, porque o Espírito por si, em sua natureza, anda em amor e em obediência, e se somos um só com Ele, passamos a agir como Ele. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai poderoso, santo e querido,
ansiado de nossas almas. Nesse momento nós oramos como igreja, pedindo, Pai, derrama sobre nós o teu Espírito, enche-nos, Senhor, com o teu Espírito, nos ensina a te amar e a te obedecer, papai, para que possamos entender e viver essa condição e termos o teu Espírito entranhado em nós. Papai, nós te pedimos, Senhor, porque pela força do nosso braço, pelo nosso querer, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, jamais conseguiremos te amar e te obedecer assim, mas cheios do teu Espírito, cheios, papai, daquele que o Senhor rogou como Consolador, conseguiremos. Então, Pai, nos enche, papai, nos prepara, Ramandarai, decantarás. Senhor, como igreja, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, papai, Senhor, porque amamos uns aos outros e queremos subir, Senhor, como igreja, papai, sem ficar ninguém. Então, Senhor, que a tua palavra instrutiva seja plantada como semente, beira a ribeiro, Senhor, e que essa semente venha germinar, venha brotar e venha gerar frutos, Pai. Senhor, que haja mudança e aprendizado no nosso meio. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra a quem é de direito.